Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos retomando a releitura da obra Crônicas de Além Túmulo, agora no capítulo 16, de título A Passagem de Richer. O Senhor tomou lugar no tribunal da sua justiça e, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra, chamou o anjo da morte, exclamando: Nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome, no orbe terráqueo, levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram, enobrecidos nas ações dignificadoras desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador, com as suas análises incessantes, e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Senhor, aludis a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Justamente. Pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem adjudicado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da vossa sabedoria. Desde os primórdios das suas lutas na terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino de suas inspirações. Dessa assistência constante lhe nasceram os poderes intelectuais, tão cedo revelados no mundo. A sua passagem pelas academias da terra, que serviu para excitar a potência vibratória da sua mente, em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos, foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho. Ainda na mocidade, lecionou na Faculdade de Medicina, obtendo a cadeira de Fisiologia. Nesse tempo, já seu nome, com os vossos auxílios, estava cercado de admiração e respeito. As suas produções granjearam-lhe a veneração e a simpatia dos seus contemporâneos. De 1877 a 1884, publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a estrutura das circunvulações cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando seu nome a admiração universal. E em matéria de espiritualidade, replicou austeramente o Senhor, que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu seu espírito a essas dádivas. Nesse particular, exclamou solícito o anjo, muito lhe foi dado. Quando deixastes cair mais intensamente a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem, ele foi dos primeiros a receber-lhe os raios fulgurantes. Em Carquerane, em Milão, e na ilha Humboldt, muitas claridades o bafejaram, junto da Eusápia Paladino, quando seu gênio se entregava a observações positivas, com os seus colegas Lodge, Myers e Sidgwick. De outras vezes, com Delany, analisou as célebres experiências de Auger,
que revolucionaram os ambientes intelectuais e materialistas da França, que então representava o cérebro da civilização ocidental. Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização psíquica, apelando para o seu coração, a fim de que ele afirmasse as realidades da sobrevivência. Povoaram-lhe as noites de severas meditações com as imagens maravilhosas das vossas verdades. Porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado de Metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Os mestres espirituais não desanimaram nem descansaram nunca em torno de sua individualidade. Mas apesar de todos os esforços desprendidos, Richer viu nas expressões fenomenológicas de que foi atento observador apenas a exteriorização das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Ele, que fora o primeiro organizador de um dicionário de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizam pela dúvida que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, Senhor, encarar as verdades imortalistas, senão como hipóteses, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio inclinando para a fé, até hoje inacessível ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar-lhe um trabalho profundo que apareceu no planeta como a grande esperança, e nestes últimos dias a sua formosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Pois bem, exclamou o Senhor, Richer terá de volta agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Senhor, assim, tão depressa? Retornou o anjo, advogando a causa do grande cientista. O mundo vê em Richer um dos gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na Terra, a fim de que ele vos servisse servindo a humanidade? Não, disse o Senhor tristemente. Se após 85 anos de existência sobre a face da Terra, não pôde reconhecer com a sua ciência a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estada nesse mundo. Como recompensa aos seus esforços honestos em benefícios dos seus irmãos em humanidade, quero dar-lhe agora, com o poder do meu amor, a centelha divina da crença, que a ciência planetária jamais lhe concedeu nos seus labores ingratos e frios. No leito de morte, Richer tem as pálpebras cerradas e o corpo da posição derradeira em caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Gabriel Delany estende-lhe os braços de amigo. Denis e Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores devotados dos anais das ciências psíquicas, ali estão para abarcarem o mestre no limiar do seu túmulo. Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido às materializações da Vila Carmen, mas ao seu lado repousam os seus despojos, cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas. Sua personalidade é a mesma, e no momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam,
ouve uma voz suave e profunda falando do infinito. Richer, exclama o Senhor no tribunal de sua misericórdia. Por que não afirmaste a imortalidade e por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento, à base das dúvidas dissolentes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia, decifraste com o teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo, e todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Mas eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros, e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina, como um venábulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estais no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada do éter, da eternidade, e entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Finda, meus irmãos, mais um capítulo maravilhoso desta obra incrível que é Crônicas de Além Túmulo. A passagem de Richer nos mostra aqui um diálogo de Jesus com o que Humberto de Campos falou ser o anjo da morte, talvez aquele espírito ligado, muitas vezes pelo desligamento do nosso espírito com o corpo, e inquire esse anjo sobre um missionário que partiu, do plano espiritual com certa missão de unir a ciência com a fé. E vemos então Charles Richer, um dos maiores cientistas que o mundo já viu, e Humberto de Campos nos narra todo esse diálogo de Jesus com este anjo sobre a vida de Richer, que já se encontrava já no final da sua missão na Terra, onde ele priorizou mais a ciência, mas acabou não cumprindo o essencial, que era aliar a ciência com a fé. Mas por ele ter cumprido toda essa missão, pelo menos, de trazer uma visão científica que ainda não se tinha na Terra, Jesus, nosso Senhor Jesus, o contemplou com essa parte da fé, delegando grandes emissários, grandes espíritos notáveis também da época, receberem ele no seu desencarne e ele subir diretamente até as instâncias superiores. Obrigado, meus irmãos, a todos que acompanharam conosco mais este capítulo, e continuem conosco, sigam a nossa página, curtam o vídeo, compartilhem, e que Deus esteja conosco e Jesus nos abençoe. Até a próxima.